Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja o diferencial na sua vida e na minha. Eu quero compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus e eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia e conferir lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 6 a 8. 2 Coríntios 1, de 6 a 8, diz assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, diz o apóstolo Paulo, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu quero compartilhar com você, nesta hora, aproveitando este texto da Palavra de Deus, e quero falar com você a partir do seguinte tema: o lado bom do sofrimento. Ufa! Existe lado bom do sofrimento? Eu quero pensar com você acerca disso, usando naturalmente algumas premissas. É fato que ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta. Ninguém gosta de passar por lutas, por adversidades, por tribulações, por vicissitudes da vida, por intempéries da vida. Ninguém gosta disso. Mas eles fazem parte da vida. Agora é fato também que Deus não nos criou para o sofrimento. A vontade determinativa de Deus não era nos criar para o sofrimento, para a dor, para as tristezas, para as feridas, os traumas e mágoas da vida. Entretanto, meus queridos, os efeitos serão mais ou menos devastadores, a luta e o sofrimento que faz parte da vida, por causa até mesmo da entrada do pecado na humanidade, eles serão menos devastadores de acordo com a atitude que adotarmos diante dos sofrimentos. As lutas que a vida nos impõe, eles serão maiores ou piores, piores ou mais brandos, dependendo das nossas atitudes. Muitos talvez não possam ser evitados, muitas lutas, muitos sofrimentos, muitas aflições, nós não podemos evitá-las, mas as suas consequências podem ser minimizadas, dependendo das nossas atitudes. Foi Paulo que diz em Romanos capítulo 12, verso 12, o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Meus amados, Deus não provoca o sofrimento deliberadamente. Eu disse que não foi da vontade determinativa de Deus o sofrimento, mas Ele o permite. E usa uma circunstância dessas, ou situações como essas, usa as lutas da vida com um propósito. Deus tem propósito em tudo. Aliás, eu costumo dizer que o nosso Deus, Ele é perito em transformar tragédias em bênçãos. E como Ele o faz? O Senhor é soberano, Ele é fiel. E dentro da sua soberania e a sua fidelidade, Ele sabe o que é melhor para mim. O que é melhor para você? Jamais perca isso de vista, a soberania e a fidelidade de Deus. E eu quero aproveitar o texto que nós lemos para poder pensar aqui sobre alguns aspectos sobre o lado bom do sofrimento. Por exemplo, uma primeira verdade que podemos dizer sobre o chamado lado bom do sofrimento é que a nossa vida serve de exemplo para outros que também sofrem. Nossa vida acaba sendo experiência para outros que também sofrem. Paulo diz isso no texto que nós lemos: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. E se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo, diz o verso 6, na Nova Versão Internacional. Então, nós sabemos que a luta muitas vezes nos serve de experiência
para sermos exemplo para outros que também sofrem, para ajudarmos outros que também enfrentaram a mesma luta, com a luta que eu já passei, que nós já passamos. Temos experiência para isso. Viver em Cristo, meus amados, significa caminhar pela fé, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às turbulências da vida, mesmo em meio às lutas. É isto que Paulo disse lá em 2 Timóteo 2,3, ele diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Falando com o seu filho na fé, Timóteo. Suporte comigo as minhas aflições, os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Então, um dos aspectos do lado bom do sofrimento é que a nossa experiência ajuda outro. Pode abençoar outro. Agora, quando o ser humano olha apenas para o umbigo, é tão egoísta que não pensa no outro, acaba de fato, se toma esse tipo de postura, acaba de fato não servindo para ele esse aspecto. Mas o desafio para nós é que nós tomemos nesse sentido. A luta que eu estou passando hoje, eu posso usar para poder ajudar alguém amanhã a sair da sua luta também. Um outro lado bom do sofrimento que eu coloco aqui é que as experiências vividas nos ajudam a crescer. As experiências que vivemos com o sofrimento, com a luta, elas nos ajudam a crescer. O verso 7 diz assim: e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participaram dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Sofrimento ajudando verdadeiramente a crescer. Creia, meus queridos ouvintes desta hora, o sofrimento sempre virá acompanhado pela ajuda de Deus. E Ele nos faz crescer. O Senhor nos faz. Deus não desperdiça a dor. Pense nisso. Deus não desperdiça a dor. Ele usa até para nos fazer crescer. Você precisa decidir como vai encarar os problemas. Se como mais um conflito ou como oportunidade para crescimento. É apenas mais um conflito? Ou você quer usá-lo como uma oportunidade para o crescimento? Eu já disse algumas vezes, e volto a repetir, que quando nós temos esta perspectiva, até um pontapé nos joga para frente. Tem um pontapé, vai nos jogar para frente. Então a gente tem de ter, na verdade, esta perspectiva. Veja o que nos ensina o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, 3 a 5, que diz assim: porque sabemos, não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Então as nossas experiências vividas com a luta, com a adversidade, nos ajudam a crescer. Eu tenho dito e vivenciado a seguinte questão: ninguém que enfrenta lutas difíceis na vida sai dela da mesma forma. Sai anos-luz diferentes, e diferente para melhor. Diferente para melhor. E como sai? Sai bem melhor, desde que de fato tome esta perspectiva para a sua vida. Ou seja, o que eu posso aprender com isto? Em que eu posso crescer com isto? Em que isto naturalmente estará me ajudando? Mas, meus queridos, uma outra ideia do lado bom do sofrimento é que nós aprendemos que Deus renova a nossa esperança. Bênção, né? Deus renova a nossa esperança. O versículo 8 diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida, diz o apóstolo Paulo, que nós tão bem o conhecemos estudando as Escrituras. Deus renova verdadeiramente as nossas esperanças. Pedro também, ele diz que a ponto de perder a esperança, mas não perdeu, porque Deus renovou. Pedro também nos exorta a termos esperança. Diz lá,
em 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Deus renova verdadeiramente a nossa esperança. E eu quero dizer para você, creia, meu querido ouvinte, para Deus não há causas perdidas. O meu Deus e o seu Deus é o Senhor de todas as possibilidades e todas as causas. Ele é o Senhor do impossível. Para Deus não há nada impossível. Hoje você pode mergulhar em seu problema e pode se deixar abater, ou então adotar uma atitude positiva de fé em Deus, de confiança na solução do Senhor, naquilo que Deus pode fazer em sua vida. Você vai descobrir que o sofrimento e que a luta o ajudará a servir, a crescer e a aprender. Nós podemos, assim, viver nesta dimensão. Entregue sua vida, portanto, completamente a Jesus. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Não se esqueça, sua atitude vai determinar a sua altitude. Sua atitude vai determinar onde você vai chegar. Não podemos usar o sofrimento para apenas ficarmos deprimidos e pensando em nós mesmos, mas nós podemos usá-lo sabendo que ele pode ser útil. Nós saímos dele e podemos usá-lo amanhã ou depois para poder abençoar e ajudar outras pessoas. Esse é o propósito de nossa vida, abençoar outros também. Não podemos pegar o nosso sofrimento e nos deprimir também, nos angustiar, e entrar para dentro de uma caverna, para dentro de um quarto e ficar ali remoendo a luta. É preciso entender o que, ou como, ou em que eu vou crescer através dessa situação. Eu quero que essa luta me ajude a crescer. E, sobretudo, não podemos ficar desesperançosos com a luta e com o sofrimento. Nós precisamos aprender que Deus renova a nossa esperança. A cada dia, a cada momento, em cada circunstância. Que Ele, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.